Oi, gente, boa noite. Bom, cheguei. Eu vou usar um filtro aqui, né? Porque vocês estão entendendo como é que é a situação, né? Enfim, ó, olha só. Eu vou falar sobre o sono do Theo, tipo, rápido assim, porque eu quero deixar uma caixinha de pergunta aqui. Quais são as mais dificuldades que vocês estão tendo no sono do bebê na casa de vocês? Pra eu abordar o tema específico do que eu vou falar. Enfim, vamos lá. O Theo, ele dormia super bem até os 3 meses. Ele dormia muito bem, ele acordava pra mamar, óbvio, né? Que ele mamava livre demanda. Acordava a cada 2, 3 horas pra mamar, mas mamava, voltava a dormir, sempre dormiu no berço, no quarto dele. Quando ele fez 4 meses, mudou tudo, gente. Meu Deus. Foi terrível, tá? Quando ele fez 4 meses, tudo mudou. Ele não dormia mais sozinho, ele só queria ficar na cama. Ele mamava 1 hora direto, 2 horas, ele não queria soltar o peito nunca. Eu não conseguia dormir direito. Ele não mamava direito porque ele ficava só fazendo aquela sucção não nutritiva, né? Ao invés de mamar de verdade, ele ficava ali só fazendo o peito de chupeta, né? Como dizem. E ele não ficava, não se alimentava, emagreceu, não ganhou peso direito. Eu fiquei muito doente, eu quase surtei, foi uma época que eu fiquei bem mal mesmo, porque eu não dormia, foi terrível. E a gente achou que, tipo, meu, o que a gente ia fazer? Não aguentava mais, não aguentava. Eu literalmente cheguei no meu limite, assim. E aí eu comecei a pesquisar sono do bebê. E como tudo que eu faço, né, eu fui atrás. Não era normal o que a gente estava passando, sabe? Ele. Ai, gente, foi terrível, tá? Foi péssimo. Aí eu comecei a pesquisar, eu encontrei vários cursos do sono do bebê, vários, milhões, e quanto mais eu pesquisava, mais aparecia. E eu não me sentia confiante em fazer nenhum, assim, nenhum. Até que eu sigo uma mulher no YouTube, né? E ela contou como é que foi o relato dela e indicou uma consultora do sono. E eu e o Luan, a gente decidiu fazer o curso do sono do bebê. O que aconteceu? A gente esperou um momento onde nós dois estivéssemos preparados para isso, em casa, com o Theo, e que a gente ia saber que a gente ia viver um mês sem tirar ele de casa de noite, sem tirar ele da rotina dele e cientes que não ia ser fácil. Então a gente pegou um momento que. E aí nós dois entramos nessa nova jornada, cientes que não seria fácil, que a gente ia ter que abrir mão de algumas coisas, como receber alguma família aqui em casa de noite, ou sair pra fazer alguma coisa fora, né, durante a noite. E até de dia também a gente evitou ali, pelo menos, deu um mês mais ou menos que a gente evitou sair de casa mesmo. E a gente entrou nessa nova jornada de fazer o bebê dormir. O que acontece? A primeira coisa que a gente fez, separamos o que era a nossa rotina aqui em casa, como que a gente vivia, porque nem toda casa é igual, né? Então a gente adequou mais ou menos a rotina do Theo com a nossa rotina. Claro que a gente abre mão também de algumas coisas, óbvio, por ele, né? Mas a gente meio que entrou num consenso do que a gente ia fazer. Então a gente separou uma lista de como era a nossa rotina. A gente também observou o Theo, tá? Antes de começar o curso, a gente observou quando que ele tinha sono durante o dia, que hora que ele tinha sono à noite, que hora que ele tinha fome, qual era a hora de tudo, assim, que ele era mais desperto, que hora que ele costumava acordar. Antes de a gente fazer o curso, a gente não tinha nenhuma rotina, assim, de acordar cedo ou acordar tarde, ou comer cedo ou comer tarde. Não tinha rotina nenhuma, nem de nada, assim, nem de soneca, nem de almoço, nem de café, nada, assim. Então, tudo mudou, tudo. A partir do dia que a gente começou a implantar o curso, tudo mudou aqui em casa. Eu voltei a trabalhar, né, nesse meio tempo, e acaba que o Luan fica com ele durante o dia, e aí depois que eu chego eu assumo, né, o meu tempo com ele, e a gente coloca ele dormir juntos, e assim a gente descobriu a janela do sono do Theo, que é mais ou menos uma média de todos os bebês de 6 meses, que foi quando a gente começou, né? Agora ele já tá com 7, a janela dele já tá mudando um pouco. A janela do sono é o tempo que o bebê fica acordado e desperto durante o dia, entre as sonecas, né, que a gente fala. O bebê, para dormir bem à noite, ele precisa tirar sonecas durante o dia, ele precisa descansar durante o dia, porque senão ele não tem capacidade de descansar de noite.
para absorver tudo que acontecia durante o dia. Então ele acaba dormindo mal, porque ele tá cansado. E o bebê cansado dorme menos. Isso é uma coisa assim, regra, tá? Então não deixe o seu bebê acordado o dia inteiro para ficar cansado para ele dormir à noite, porque não vai acontecer. É muito pelo contrário. Bebê cansado não dorme bem. Não dorme mesmo bem, assim. A gente, antes de fazer o curso, fazia ele dormir ali pelas 10 horas, 10 e meia, às vezes 11 horas. E era horrível, era assim, chegava a hora de pôr ele dormir, a gente já se olhava e pensava, meu Deus, começou, assim, porque era terrível. Porque todo mundo falava pra gente assim, ai, mantém ele mais acordado até mais tarde, pra ele dormir mais e tal, pra ele não acordar tanto. E eu escutava, né, gente, eu tava desesperada, eu não entendia. E não, gente, não, o Theo, ele, meu filho, ele tem que dormir 7h30 no máximo da noite, porque senão ele fica impossível, ele não dorme, passa a hora dele dormir e aí não dá. Então, a janela do sono dele, o soninho dele, pelo metabolismo, por tudo, é 7h30, tá? Acabou, agora que tá escurecendo mais cedo, ele tá indo dormir mais cedo ainda. Eu e o Luan, a gente fez o curso juntos, porque nós dois iria ficar com o Theo, né? Ele de dia, eu de noite. Ele de noite também, claro, ele me ajuda 1000 vezes de noite. E no fim de semana eu também ajudo ele durante o dia. Então a gente decidiu que nós dois faríamos o curso, né? E aí deu super certo, assim, essa parte de a gente se ajudar. E nós dois saber o que fazer, né? Porque senão não ia dar certo. Se só eu tivesse feito o curso, eu não ia saber explicar pra ele, ou vice-versa. E talvez não teria dado certo. Então esse apoio que ele me deu e que eu dei pra ele foi muito importante, assim, na rotina do sono dele, né? Porque a rotina do sono não é só sono, entendeu? É tudo. Desde a hora que ele acorda de manhã até a hora que ele vai dormir, influencia tudo, assim, no metabolismo. Então, assim, eu vou falar brevemente como que é a rotina dele agora. Ele acorda às 7 da manhã, 7h15, 7h30 no máximo. A janela do sono dele é 2h30, então ele fica essas 2h30, ele brinca, passeia, faz as atividades dele. Ele toma café da manhã, daí ele depois brinca mais um pouquinho, dorme. Quando ele acorda, ele dorme 1 hora mais ou menos na manhã. Ele acorda, fica mais um pouco, ele almoça. Daí depois do almoço o Luan, né, ele dá um banho no Theo, ele diminui um pouco a frequência da casa e ele vai pra soneca da tarde, que era pra ser um pouco maior. No começo ali ele dormia umas 2 horas, agora ele não tá mais fazendo esse horário. Ele tá dormindo mais ou menos 1 hora, mais ou menos. Depende do dia, assim. E aí ele acorda, e aí assim, ele faz a soneca da tarde, acorda, e aí a gente mantém ele acordado depois desse horário, porque eu chego 3 horas do serviço, e aí eu dou mamar, né, e aí eu mantenho ele acordado, porque daí é o meu tempinho com ele, né, se ele vai dormir depois desse horário, eu acabo não ficando muito com ele, porque 7h30 ele já tá na cama, então eu tenho só esse tempinho com ele, né, durante a semana. E aí eu brinco com ele, o meu tempo com ele melhorou muito, assim, porque eu consigo dar mais atenção pra ele, eu não fico estressada com ele, eu não fico cansada dele, né, que quando eu ficava o dia inteiro com ele, era muito difícil pra mim, assim. O Lua chegava, eu jogava, assim, o menino pro pai, porque eu não aguentava mais, né, gente. Então, assim, meu tempo com ele melhorou. E também eu consigo deixar ele mais desperto, né? Ali pelas 6, a gente já começa a diminuir a frequência da casa. E a gente dá mamar pra ele, mamadeira, daí 7 horas. E mais ou menos dá o banho nele, que é a última coisa que ele faz no dia, tomar banho. E a gente troca ele às vezes já ele meio dormindo, assim, porque já é hora de ele dormir mesmo, assim. Troca ele, dá boa noite, né? Eu levo ele pro quarto, coloco ele no berço, apago a luz. Aí eu sento, tem um banquinho do lado do berço. Eu fico ali sentada e ele pega no sono, 3, 4 minutos. Hoje mesmo eu só coloquei ele no berço. Eu nem precisei ficar lá. E ele já dorme. E assim vai, gente. E aqui em casa, por incrível que pareça, sempre foi assim. Desde o primeiro dia que a gente fez o curso, foi assim, na primeira vez de botar ele deitar, né? 7 horas, 7h30. O que foi mais difícil, né, do início ali foi o resto da noite. O que foi difícil para eu me acostumar?
o mamar, né, da madrugada, porque ele mamava muito de madrugada, né? Ele dava uma resmungadinha peito, né? E no curso a gente aprende que com 7 meses o bebê ele não precisa mais mamar de madrugada. Ele não precisa. Se ele tem uma alimentação consolidada durante o dia, ele não precisa mamar durante a madrugada. E foi o que aconteceu aqui, tá? Eu tirei o mamar da madrugada e no primeiro dia já deu super certo. Ele não passa fome, ele não pede, tá tudo certo. Às vezes ele pede assim colinho, né? Claro. Mas eu não dou. Não pode pegar ele do berço, sabe? Porque senão ele vai ficar mal acostumado. Esse é ossos do ofício, né, gente? Nem tudo são flores. Às vezes dá um aperto no coração, né? Mas a gente tem que ver o que a gente quer pra nossa vida. Ou a gente quer ter uma boa noite de sono, ou a gente quer fazer uma... E assim, nesse gancho eu já vou falando. Se o teu objetivo não é esse, não faz, entendeu? Se tu acha que acordar 1000 vezes na madrugada, dar peito a noite inteira, pegar no colo, tá tudo bem? Gente, tá tudo bem? Se tá tudo bem, tá tudo bem, não precisa fazer nada. Agora, aqui em casa, eu tava ficando louca e eu ia começar a trabalhar, né? Então eu precisava dormir de noite. Como que eu ia trabalhar o dia inteiro e ainda ficar a noite inteira acordada? Não tinha como. Então eu decidi aqui em casa isso. Vocês vão decidir o melhor pra vocês na casa de vocês? Óbvio, né, gente? Claro que o sono interfere em tudo do bebê, tá? Na aprendizagem, no desenvolvimento, em tudo, assim. O bebê cresce dormindo, ele aprende dormindo, ele grava as coisas dormindo. Então, se ele não tá dormindo bem, ele não tá se desenvolvendo bem. Enfim, e aí a madrugada, a gente dá mamar meia-noite pra ele. O Luan dá, porque esse horário eu já tô dormindo, né? Então, ele nem me acorda. Meia-noite ele dá a mamadeira. Porque o Theo, ele tá mamando no peito. Livre demanda ainda, né? Mas ele mama mamadeira também de noite, né? Porque ele tava perdendo peso ali. Quando eu tive aquela crise ali nos 4 meses, a minha produção de leite diminuiu um pouco. E a gente entrou com a mamadeira. E como a gente viu que tava dando certo, a mamadeira, ele é intolerante à lactose, o leite dele é especial. Mas daí deu certo, a gente manteve a mamadeira, até porque pra eu descansar também. E não deu confusão de bico aqui em casa. Pode ser que dê? Pode ser. Não recomendo? Não recomendo. Mas aqui em casa não deu. Então eu segui com a mamadeira pra eu descansar e o peito também livre demanda. Continuou, né? Eu continuo dando peito pra ele quando ele quer. Aí ele dorme de volta e ele acorda ali por 2h30, 3 horas. Porque ele se sente sozinho, eu acho, não sei. Aí eu levanto, vou lá no berço, escuro, tudo escuro, não acendo nenhuma luz, nada. A gente vira gato, né? Quando a gente vira mãe, a gente começa a enxergar no escuro. Então, não acendo nenhuma luz, eu vou lá, eu só viro ele de lado ou encosto nele e ele volta a dormir. Tipo, só pra, tipo, mãe, você tá aí? Aí eu vou lá e digo, filho, eu estou. E ele volta a dormir, tipo, às vezes eu nem desperto, assim, às vezes eu nem lembro que eu fui, porque às vezes eu nem acordo, né? E aí eu vou lá, faço isso e ele volta a dormir. Aí às vezes ele acorda umas 5h30, porque ele quer mamar. E aí eu dou peito, porque já tá na hora de eu acordar também, né? Eu acordo esse horário, 5h30. E aí eu dou peito pra ele. Às vezes ele dorme de novo, às vezes não, ele sempre dorme, na verdade, de novo. Só que ele dorme pouco daí, né? Porque 7 horas ele já tem que acordar. E aí ele acaba... Ele dorme mais um soninho e 7 horas ele acorda. 7 horas eu já não tô mais em casa, né? Eu já tô no trabalho. E aí ele acorda o Luan, né? No caso, com ele. E assim vai, daí continua a rotina durante o dia e assim todos os dias, tá? Aí, gente, eu consigo viver agora. Meu Deus. Tipo, agora é 7h30, eu tô assim, ó. Pronto, acabou. Meu filho dormiu e não tem mais o que fazer. Aí eu posso fazer as coisas pra mim, né? E, nossa, gente, melhorou muito. Enfim, e o que acontece? A gente é condicionado a entender ou a aceitar, sei lá, que o bebê não dorme nunca, entendeu? E é super normal isso. Tipo, a gente ensina o bebê a pega correta, ensina o bebê a fazer 1000 coisas e a gente não pode ensinar ele a dormir, porque Deus me livre, né? Então, a mãe que lute, né? Porque quem fala isso certamente não tem um bebê em casa, né? Enfim. Não, gente, tem jeito, tudo tem jeito. E o bebê, ele é a coisa mais inteligente do mundo. Eles aprendem muito rápido, muito rápido. Quem sofre, na verdade, é o adulto.
é a mãe, é o pai, o bebê não tá nem aí, entendeu? Ele aprendeu em 2 dias, ele já é aquela nova realidade dele. Ele já esqueceu como é que era antes. Então, gente, façam. Se vocês estão cansados, façam. Ah, mais uma coisa. Aqui, quando ele fez 6 meses, começou a introdução alimentar. Eu voltei a trabalhar. Ele começou a tomar fórmula e saiu 2 dentes. Então, a gente começou a fazer isso tudo, com tudo isso acontecendo. Então, não vem me dizer, ah, mas meu bebê tá chatinho, não vai dar. Ah, tá com gripinha. Tipo assim, gente, se vocês forem esperar o momento ideal, nunca vai rolar. Nunca. O bebê vai ter 5 anos, ele vai estar dormindo contigo grudado no teu peito. Então, assim, o momento ideal é agora. É difícil? É difícil manter uma rotina, é difícil. Pra gente adulto é difícil, imagina a gente manter a nossa rotina mais a rotina deles. Então, foque, tenha um objetivo e coloque em prática, porque aqui tá valendo super a pena e aí também. Vou deixar o curso que eu fiz aqui, tá, na descrição. Existe muita gente boa, tá, que faz cursos bons, então pesquisem, tá, e vejam o melhor método pra vocês. E deixa eu ver o que mais. Ah, é meio carinho, tá? É um curso que tu vai desembolsar um dinheirinho aí, mas vale a pena, tá? Vale muito a pena. E é isso, gente. Espero que vocês tenham boas noites de sono e consigam aproveitar o máximo do bebê de vocês. E obrigada. Beijo.